Vamos, nesse momento, procurar esquecer as coisas materiais, o mundo habitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse dia. E agradecer a Deus por estarmos aqui unidos na noite de hoje, com fé, amor, boa vontade. Vamos centralizar o horizonte iluminante, e bem no meio desse horizonte iluminante, uma estrada florida. Lindas flores campestres cobrindo essa estrada. E caminhando sobre essa estrada florida, aquele ser que é por amor, pura bondade infinita. Este ser é Jesus, que caminha ao nosso encontro com suas mãos estendidas, e assim Ele chama. Ele convida cada um de nós. Vem, benditos de meu Pai. Vem comigo habitar a verdadeira morada. A morada que eu preparei para cada um de vós. Nesta morada não existe dor, não existe lágrimas, não existe nada para amargar nossa doce alegria, porque lá Deus é quem enxuga de nossos olhos todas as lágrimas. Amigos, irmãos, milhares de pessoas. O momento é agora. Rever nossos conceitos, nossas atitudes, praticar mais o amor, a caridade, fazer o bem sem olhar a quem, agindo assim, para fazer merecer esta morada tão almejada por Jesus para cada um de nós. E na palestra da noite de hoje, lições grandiosas vamos aprender, outras recordar. A nossa intenção é pôr em prática, se possível, boa parte delas no nosso dia a dia. E unidos, evoluirmos cada vez mais espiritualmente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo Magatti, vai proferir a palestra do noite. Boa noite a todos. Deixa eu só colocar o slide. Onde que é? Esse. O vídeo. Aqui, peraí. Então, boa noite a todos mais uma vez. Então, hoje a gente escolheu estudar a oração dominical, que é conhecida como oração do Pai Nosso, né? Então, que os bons espíritos possam nos auxiliar, nos intuir, e que a gente consiga desenvolver o estudo da noite de hoje, aprendendo um pouco mais sobre a oração, em especial a oração dominical. Vou ficar mais no cantinho aqui. Pode ficar aí. Finalidade da prece. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, o Espírito da Verdade, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então a prece, a oração, é a nossa conexão com o divino. Quando nós estamos orando, nós estamos nos ligando diretamente a Deus. Há três coisas, há três assuntos, né, que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Às vezes fazemos prece só de louvor, às vezes só de pedido, às vezes só de agradecimento. Deixa eu ficar aqui. Eu atrapalho aqui? Não?
Então, assunto da prece, louvar, né? É demonstrar a nossa admiração ao Pai. É reconhecer a importância dele em nossas vidas. Então, louvar a Deus é reconhecermos o nosso Criador, porque nós somos criaturas, né? Ele é toda bondade, toda benevolência. Então, quando louvamos, nós reconhecemos o que o Criador de fato é para nós. Pedir. Pedir é solicitar, mesmo suplicar por aquilo que há necessidade, seja de ordem moral, espiritual ou material. Lembrando que Deus sabe tudo aquilo que a gente vai pedir, né? Ele já sabe tudo que a gente precisa. Nem tudo que a gente vai pedir, a gente vai conseguir, porque a gente sabe que precisa do mérito, do merecimento, né? E o agradecer, que é o que a gente mais esquece de fazer. Agradecer a tudo, porque, na verdade, é reconhecer as bênçãos e benefícios recebidos, oferecer graças a todos que não chega, que é necessário a nossa evolução espiritual. Então, nós temos muita coisa a agradecer. Agradecer porque estamos hoje à noite aqui nessa casa, agradecer que estamos nos alimentando espiritualmente com o ensinamento da doutrina, o dia que nós tivemos, a saúde que nós temos. Ah, mas eu estou doente. Vamos agradecer, porque de repente poderia estar pior. E a dor é o que nos faz fortalecer, é através da dor que a gente consegue refletir mais. Porque quando a gente está feliz, a gente não faz reflexão, né? A gente faz mais reflexões quando a gente está em sofrimento. Os espíritos hão ditos, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Na oração tem que ter sentimento e fé. Então, quando nós oramos, não adianta fazer aquele monte de palavras, aquela oração comprida, longa, cheia de repertório, se não tem sentimento. Então, quando nós oramos, quando nós nos conectamos com o divino, nós temos que ter sentimento. Sentimento de amor, lógico, né? Sentimento de compaixão, sentimento de fraternidade. Então, muito importante não são as palavras, o conteúdo, a quantidade de palavras e a beleza das palavras, né? Porque muitas vezes a gente ora, usa palavras e não sabe nem o que está falando, nem o significado, né? Então, aqui mais uma vez fala, né? Olha lá, condição essencial à prece, segundo São Paulo, no capítulo 27, no item 16, que ela seja inteligível, quer dizer, que é fácil de entender, a fim de que nos possa falar ao Espírito. A qualidade principal da prece é ser clara, simples, concisa e sem fraseologia inútil, sem muita pompa, muita coiseira, né? Então, é uma frase simples que nós vamos estudar hoje, na noite de hoje, que é o Pai Nosso, que é um exemplo de concisão, né? De simplicidade. Oração dominical. Quando falamos dominical, logo lembramos no dia de domingo. Isso é justo, porque a palavra domingo deriva de dominical. Eu mesmo confesso para vocês que lá atrás, quando falava oração dominical, eu falava oração de domingo, né? Mas não é oração de domingo. Já a palavra dominical significa do Senhor, ou referente ao Senhor. Portanto, etimologicamente, oração dominical significa oração do Senhor. Então, sempre que falamos oração dominical, dominical significa do Senhor. E qual é a oração dominical? O Pai Nosso. Então, o Pai Nosso é a oração dominical. Um dos principais objetivos de Jesus ao proferir essa oração era ensinar-nos a orar de forma correta nessa oração. Ele nos ensinou a pedir o essencial e o que mais precisamos. Porque é uma oração perfeita, ela é completa. Na oração dominical, no Pai Nosso, Jesus nos ensinou tudo aquilo que nós precisamos falar quando nos dirigimos a Deus, quando nos dirigimos ao Criador.
Gente, eu estou pulando aqui porque senão vai longe, mas o assunto é o mesmo, tá? É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural na nossa vida. Cultivar a prece aqui não é necessariamente oração dominical, Pai Nosso, qualquer tipo de prece. É muito importante que ao amanhecermos, nós façamos uma prece, agradecendo por estarmos acordando e pedindo a proteção dos bons espíritos, né, de Deus para o dia que está iniciando. E ao deitarmos, fazermos novamente uma outra prece, mas uma prece de agradecimento, novamente, pelo dia que se passou, fazendo uma pequena reflexão das nossas atitudes. Então, pelo menos, orar 2 vezes ao dia. E não, mais uma vez repetindo, não precisa ser aquela oração. Conversa com Deus, que o que vale é o sentimento, né? Não são as palavras, e sim a nossa conexão com o divino. Afinal, qual a origem da oração do Pai Nosso? Quer dizer, como que surgiu o Pai Nosso, né? Segundo os evangelhos, o Pai Nosso foi ensinado pelo próprio Jesus, a pedido de um de seus discípulos. Há 2 versões, uma mais curta, ela está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo de 2 a 4, e a outra um pouquinho mais longa, que ela está no Evangelho de Mateus, do capítulo 6, do versículo 9 a 13. Como que aconteceu isso? Simão Pedro e Jesus estavam conversando sobre oração junto com os demais discípulos. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade, ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Só complementando, eles viam os discípulos e os seguidores de Jesus, eles viam Jesus se afastando, indo ao monte, à beira do rio, à beira do mar, orar. E isso chamava a atenção deles, que Jesus saía, se recolhia para orar. Orar em silêncio, orar em reclusa, né? Sozinho. Então eles tinham a necessidade também de orar. Então foi nesse momento que os discípulos, um chegou a Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus, levando o pensamento ao alto, ensinou o mais bela síntese de como se deve fazer uma prece, proferindo a oração dominical, mais conhecida como oração do Pai Nosso. Então Jesus, ele ensinou o Pai Nosso a pedido, porque a necessidade de seus discípulos e seus seguidores também de orarem, né? Foi quando Jesus ensinou. Levi, na verdade, é Mateus, evangelista Mateus. O mais intelectual dos discípulos tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Gente, nós estamos em 2025. Jesus começou, de fato, a fazer as suas pregações. Ele desencarnou, né, com 33 anos, pela história. Então, quer dizer, nós temos a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ela tem no mínimo 2.000 anos. E até hoje, nós rezamos ela, né, em todos os lugares onde existe o cristianismo, né. O Evangelho, quando Kardec escreveu o Evangelho, ele dividiu em capítulos, e no último capítulo, no 28º capítulo, ele fez uma coletânea de preces. Então ele tem preces para os recém-nascidos, para os sofredores, tem um monte de prece. E eu tirei, na verdade, dessa edição, eu gosto muito de José Herculano Pires, ele foi um jornalista, ele que fez a tradução dessa edição, e eu gosto dela porque ela também é aspiral, então eu uso esse aqui para fazer o Evangelho no Lar, que eu acho mais prático. E então, no 28º capítulo, Kardec
da sequência de orações que ali tem, ele colocou a primeira, o Pai Nosso. Então, é o Pai Nosso que nós vamos estudar agora, linha por linha. Frase por frase, na verdade, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, quando Jesus fala Pai, então ele está se dirigindo ao Criador. Então aqui, aquele que acredita ainda que Jesus e Deus são a mesma coisa, que Jesus é Deus, aqui já cai por terra. E quando ele fala Pai, então quer dizer, quem é o Pai? É o Criador. Então Jesus, ele é Filho. Quando ele diz nosso, o que ele está querendo dizer? Que Deus não é só Pai dele, Deus é Pai de todos nós. Se ele é nosso, isso quer dizer que todos nós aqui somos irmãos. Então, espiritualmente, somos todos irmãos. Então, Pai nossos que estais no céu. Céu significa universo, os diversos mundos habitados. Então, o Pai nosso que estais nos céus, quer dizer, o Criador, Deus que está em todo o universo. E não é só aqui no universo, na galáxia onde está o planeta Terra, não. Quando se diz universo, é no infinito, porque Deus está, ele é o Criador de tudo, né? Então lá, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, santificado seja o vosso nome mostra que devemos crer no Senhor, porque tudo revela o seu poder e sua bondade. Lá no início a gente estudou que um dos assuntos, né? Então um era pedir, agora para mim voltar lá, um era pedir, o outro era agradecer e o outro era louvar, né? Então, nós devemos santificar seja o vosso nome, louvar. Opa! E o santificar também, por essa razão, devemos lembrar que estaremos santificando o nome de Deus sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer para nós e para o próximo. Então, quando eu tiver, não só em palavras, falando, Senhor, Tu és toda bondade, Isso é toda sabedoria, mas quando nós estamos praticando a caridade para com a gente mesmo e para com o próximo, nós estamos santificando o nome de Deus. Que eu acho muito mais importante do que ficar em palavras, né? É praticarmos a caridade. Então, quando praticamos o amor ao próximo, nós estamos santificando o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino. Deus apresentou as leis cheias de sabedoria e que fariam a nossa felicidade e se as observássemos, né? Obedecendo essas leis que estão escritas na nossa consciência, faríamos reinar entre nós a paz e a justiça. Então esse reino, que vem a nós esse reino, é o reino da paz e da justiça. Que são as leis de Deus? A lei do amor, a lei de causa e efeito, a lei da caridade, a lei do trabalho. Essas são as leis de Deus. Então, o reino de Deus não é um lugar específico. O reino de Deus é quando nós estivermos praticando toda a sua lei. Quando nós estivermos praticando toda a sua lei, nós estaremos em paz. Então, quando estamos em paz, nós estamos no reino de Deus. Então, quando nós falamos, venha a nós o vosso reino, nós estamos querendo assim, que nós consigamos praticar todo o teu ensinamento para estarmos em paz. Porque a gente sabe que no umbral, todo o nosso sofrimento ele está na nossa consciência, não no espaço físico lá do umbral. São as dores que nós levamos das nossas más condutas aqui no planeta, enquanto encarnados. Ficou claro o que eu falei aqui? Porque às vezes eu acho que ficou meio confuso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, né? Ao desejarmos que se realize a vontade de Deus, estamos expressando o desejo de que o seu amor paternal seja a tônica e a regra de nossa existência, não importando como isso irá se expressar em nossa vida.
Ele quer dizer o seguinte, quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, que nós temos a nossa vontade, mas necessariamente a nossa vontade não é o melhor caminho, não é o melhor para a gente. Então, olha que humildade nossa se a gente de fato praticar isso daí. Que seja feita, Pai, a sua vontade, porque necessariamente a minha vontade não é a vontade correta. Então, isso se expressará na nossa vida de uma forma que às vezes a gente fala assim, pô, eu faço tanta coisa boa e só me acontece coisa ruim, ou eu peço tanto para Deus e Ele não me atende. Não é que Deus não me atende, é que de repente aquilo que eu estou pedindo não vai ser bom para mim e Ele estará me protegendo. Então aqui no final, né, portanto, ao pedirmos a Deus que seja feita a sua vontade e não a nossa, compreendamos na intimidade da alma que a sua vontade, que é a vontade de Deus, e seus desígnios são sempre pautados no amor e nas suas leis. Porque pai ama filho, ele sempre vai ter atitudes com a gente, sempre para o nosso bem. Tanto no plano material e no plano espiritual. Quer dizer, tanto na terra como no céu. Então, que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, enquanto estamos encarnados, e lá no plano espiritual, enquanto estivermos na raticidade, desencarnados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o alimento material para enfrentar as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, o pão nosso de cada dia aqui, vamos começar para os ansiosos, né? Eu mesmo sou muito ansioso. Então, quer dizer, não devemos nos preocupar com o amanhã. Já basta o sofrimento e as dores do dia de hoje. Já basta as dificuldades do dia de hoje, que nós temos que aprender com ela e irmos desenvolvendo. Então, para amanhã, deixe o para amanhã. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje é tanto o pão material como espiritual. Então, quando você fala, lógico, também, eu não vou pegar, a gente não vai pegar todo o nosso salário, toda a nossa reserva e sair gastando. Né? A gente tem que também ter essa consciência. Mas também nós não temos que ter uma preocupação obsessiva com o futuro. Vamos viver o momento presente. Neste momento, o que é melhor para mim e para os meus irmãos? Então, tanto materialmente e espiritualmente, tá? Então, o pão nosso de cada dia não é só o pão do ponto de vista material. É material e espiritual. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ó, eu fiz questão de colocar aqui embaixo, perdoai as nossas dívidas, assim como nós as perdoamos os nossos devedores. Tem algumas traduções. Nesse evangelho, que é a tradução de José Herculano Pires, ele usa a frase de baixo aqui, perdoai as nossas dívidas. Mas eu estou tão acostumado a falar perdoai as nossas ofensas, que eu prefiro falar perdoai as nossas ofensas. Mas assim, ó, é a mesma coisa. O que não precisa, que eu já ouvi, é fazer as duas frases. Porque você está repetindo a mesma coisa. Perdoai as nossas ofensas e perdoai as nossas dívidas significa a mesma coisa. Cada uma de nossas infrações, as vossas leis, as leis de Deus, Senhor, né? É uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Para elas, solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair novas dívidas. Então, quando nós falamos, perdoai as nossas ofensas, não é só pedir para Deus, me perdoe e está tudo certo. Não. Pai, me perdoe, mas eu vou me esforçar o máximo que eu puder para que eu não cometa o mesmo erro. Então, não é simplesmente pedir somente perdão. Vamos pedir perdão sim. Aí ele fala, mas né, com o propósito da gente não cair no mesmo erro. Aí ele fala assim, se o Senhor puder
fazer esforço para... se o Senhor pode perdoar-nos, quer dizer, se Deus pode nos perdoar, concedei-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação, de refazermos, né, modificarmos, aprendamos igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos cercam, perdoando nosso próximo. Então, quer dizer, se eu quero que Deus me perdoe, eu também preciso perdoar meu próximo. Porque se eu tenho falhas, o meu próximo também tem falhas. E quer dizer, que julgamento é esse que eu faço? Que eu posso pedir perdão por Deus em função das minhas falhas, mas eu não perdoo o meu próximo em função das falhas deles. E muitos são colocados próximo de nós para a gente aprender. Então, muitas coisas que algumas pessoas fazem com a gente, que a gente não entende, lógico que a pessoa tem as responsabilidades dela. Ela vai também ser responsável pelas ofensas que elas fazem. Mas muitas dessas ofensas, a gente tem que tirar e aproveitar e aprender com ela. Olha, não gostei do que essa pessoa fez comigo, então eu não vou fazer isso com outras pessoas. Se eu não gostei que fizesse comigo, eu não quero fazer com outras pessoas. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem e nos inspirando os maus pensamentos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiões e dos bons espíritos. Quer dizer, não deixe-nos cair em tentação, não deixe que os maus espíritos nos influenciem. Gente, não é só maus espíritos, não. Não deixem que aqueles amigos que querem levar para o mau caminho nos influenciem. Não deixe que os encarnados também nos influenciem. Mas sim que os espíritos, que as vozes dos anjos guardiões sejam a nossa inspiração, né? Que os nossos bons amigos encarnados que nos intua bons pensamentos, que os nossos anjos de guarda intuam nossos bons pensamentos. Quer dizer, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, que tenhamos uma decidida, inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renúncia ao mal. Quer dizer, quando eu peço para não deixar cair em tentação, mas livrar-nos do mal, então eu também tenho que ser perseverante no caminho do bem. Vocês estão percebendo que a gente não pode ficar só na retórica, só na teoria, só na falação, no sentimento. Vocês estão percebendo que todo ensinamento, ele vai lá no sentimento. Quer dizer, eu tenho que sentir a vontade de ajudar o próximo, a vontade de perdoar, a vontade de não escutar aqueles que querem me tirar do mau caminho, a vontade, o desejo de ser guiado pelos bons espíritos e por aqueles amigos que nos levam para o caminho do bem. Assim seja. O que quer dizer assim seja? Assim seja, na verdade, quer dizer assim, eu concordo com tudo isso que eu estou pedindo, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Quer dizer, tudo aquilo que eu estou falando assim, ó, assim seja, eu concordo com tudo isso. Como vai dar tempo, eu vou passar mais alguma coisinha para vocês. Nas outras igrejas a gente fala amém, não faz? Não fala? Por que na casa espírita a gente fala assim seja e não fala amém? Amém e assim seja é a mesma coisa. Só que amém, ele vem do hebraico. Então, amém vem do hebraico, que significa assim seja. Do latim, também significa amém. É uma palavra litúrgica de aclamação, que indica anuência firme, quer dizer, concordância perfeita com artigo de fé. Quer dizer, quando eu falo amém e assim seja, eu estou concordando com tudo aquilo que eu estou lendo, que eu estou escrevendo, que estão falando, estou concordando. Então, o amém, na verdade, é do hebraico.
lá atrás, né? Então, a palavra amém não pertence à nossa língua, ela foi levada como uma palavra hebraica para o Novo Testamento grego, e daí para as versões em outras línguas. Procede de um termo hebraico que significa apoiar, estar firme. Agora lá, no meio espírita, talvez para evitar o uso de uma palavra claramente vinculada à liturgia cristã, o codificador, que é Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, propôs, em lugar do vocábulo amém, a frase assim seja. Primeiramente, ele mencionou assim seja, primeiramente na edição de agosto de 1864, na Revista Espírita, quando fez ali referência à oração dominical, e mais tarde a proposta aparecia no capítulo, nesse capítulo que nós estamos estudando, 28 da versão definitiva do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec, então vamos lá entender o que é liturgia. Liturgia é o conjunto de elementos e práticas do culto religioso, missa, orações, cerimônias, sacramentos, objetos cultos, etc., instituídos por uma igreja ou uma seita. Na doutrina espírita, nós não temos liturgia. Nós não temos. A gente tem uma sequência, vamos dizer assim, na noite de hoje. Nós temos a palestra. Então, dão-se os recados, faz-se uma prece inicial, o palestrante faz a sua palestra, depois faz uma prece de encerramento. Mas isso não é liturgia. Isso é lição? Isso você monta uma sequência para ter pelo menos uma regra, né? Senão fica uma coisa bagunçada. Então, quem tem liturgia é a Igreja Católica, Apostólica Romana. Então, o Espiritismo nós não temos. O que nós temos são atividades complementares para nos auxiliar. Água fluidificada, passe, TCA. Então, isso aí também não é liturgia, viu? Isso daí são atividades que a Casa Espírita oferece para o tratamento, para a melhora. Eu tenho uma palestra sobre água fluidificada. Se um dia eu fizer, vocês vão tomar água fluidificada todo dia. Gente, toma água fluidificada. Tem que tomar. Seja um santo remédio. Nós temos uma médica aqui, mas a água fluidificada, ela é poderosa. Os passes, né? Mas isso também não é liturgia, tá? E uma coisa que eu quero comentar com vocês, lá na sala de passe, a gente ora o Pai Nosso em pensamento, né? Então, quem está conduzindo o passe, ele vai falar assim, agora vamos levar o nosso pensamento a Jesus, vamos fazer o Pai Nosso em silêncio. Geralmente ele fala assim, ó, Pai Nosso que estais nos céus, aí todo mundo em silêncio. Hora que termina, ele vai também rezando em pensamento. Hora que termina, ele espera um pouquinho para que todos terminem. Aí ele fala assim, ó, assim seja, e dá um passinho para trás. No dia da palestra também, a gente pode orar somente em pensamento. Não tem necessidade de orarmos em voz alta. Eu acredito que esse hábito de orar em voz alta, que a gente trouxe, porque a maioria de nós, eu fui católico, eu fui professor de catecismo, para vocês terem uma ideia. Eu fui da renovação carismática. Eu estou na doutrina espírita há 35 anos. Eu me formei na faculdade em 89, em 90 eu comecei a frequentar a Casa Espírita. Então eu estou na Casa Espírita há 35 anos. Por que eu quis comentar isso? Lá atrás, há 35 anos atrás, a gente rezava em pensamento no dia das palestras. Então, assim, gente, é errado rezar em voz alta? Não. É certo rezar em pensamento? Também não. Mas quando nós rezamos em pensamento, cada um, mas a maioria, eu me conecto mais ao divino quando eu estou rezando em pensamento. Olha que José Herculano Pires, ele fala, José Herculano Pires, ele escreveu livros com Kardec, ele foi um jornalista, acho que se eu não me engano ele nasceu em Minas, e ele viveu grande parte da vida dele aqui no estado de São Paulo, ele tem livros, e eu gosto da tradução do Evangelho no Lar,
dele, ele que traduziu essa edição que eu uso. Olha que ele fala aqui, ó. Trecho extraído da matéria assinada por José Herculano Pires e algumas razões justas para você utilizar. Como o Pai Nosso deve ser empregado no centro espírita? Gente, isso aqui é uma sugestão, tá? Kardec não escreveu nada sobre isso. José Herculano Pires que sugere. Bem, ainda aqui devemos utilizar o bom senso. Jesus instruiu-nos para que a prece é um ato interior de louvação, que ela nada tem de exterior. Quer dizer, então a prece é algo interno, ela não é externo. Jesus falou, né, que não é para a gente ficar orando nas esquinas das praças, gritando em voz alta, né? Recolha-se ao seu quarto. O que eles dizem? Não é ir no seu quarto físico. Recolha-se na sua intimidade, na hora que você for fazer a sua oração, né? Deduzimos assim que não é preciso orarmos em voz alta. Temos visto alguns expositores ou dirigentes espíritas usarem de uma fórmula que, ao nosso ver, é bastante sensata. Tá vendo? Ele está falando assim, ó, é sensato. Ele não está falando é a regra, tá? Inclusive, a nossa casa espírita, ela não tem regra, ó, tem que rezar em voz alta, tem que rezar em voz baixa, tá? Em pensamento, na verdade. Então, o que ele faz? Convida o povo à prece dizendo, Pai Nosso, igual acontece no passe, tá? Acabou, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Este é está no pensamento o poder da prece. Então, gente, ó, é no pensamento que está a prece. Por isso da gente até orar em pensamento. Que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Podemos, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecemos o recolhimento. O que é o recolhimento, né? A gente entrar dentro de nós mesmos, tá bom? Isso aqui é o que eu tinha que passar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Só pôr aqui na primeira tela. Opa! E eu vou fazer a prece de encerramento, então, agora. Então, o que eu vou sugerir hoje? Eu vou fazer uma prece de encerramento normal. E na hora que eu for fazer o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, eu vou falar ela inteirinha, para vocês não se perderem. Somente eu vou fazer em voz alta, tá? Para vocês sentirem. E de agora para frente, você fala assim, eu gostei mais de orar só em pensamento, eu vou orar só em pensamento. Eu gosto de orar em voz alta, então eu vou orar em voz alta. Tá? É isso que seja importante. Que vocês, cada um tenha a liberdade de fazer do jeito que quer. Tá bom? Então vamos todos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui estudando essa doutrina maravilhosa. Agradecemos aos benfeitores, aqueles que são encarregados dos trabalhos das segundas-feiras, aos nossos anjos de guardas, que eles possam, Senhor, nos intuir, como nós estudamos na noite de hoje, com os bons pensamentos, que nós possamos, Senhor, sermos perdoados, mas que também possamos, Pai, perdoarmos todos aqueles que de alguma forma fizeram alguma coisa que nos sentimos ofendidos, né? Senhor, que o pão nosso, que é o pão espiritual, o pão material, seja dado hoje. Vamos nos preocupar com o dia de hoje. O dia de amanhã, a gente não sabe, né? Então vamos, né? Então, Pai, mais uma vez agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui estudando nesta casa. Vamos então fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os maus males, que assim seja. Obrigado mais uma vez.